Durante mais de 10 anos e com bilhões de dólares investidos, a Apple tentou criar um assistente inteligente multitarefas com a Siri e não conseguiu. Agora um programador sozinho, com código aberto, fez o que uma das maiores empresas do mundo não conseguiu. O problema nunca foi a IA falar, sempre foi a gente conseguir fazer com que a IA agisse de forma inteligente e humanamente útil. Porque a maioria das IAs responde perguntas e você já está acostumado com isso, mas o CladeBot é diferente. Ele executa tarefas, se conecta com ferramentas e fica ligado 24 horas por dia e roda no seu próprio servidor. Isso não é mais um chatbot, um chat GPT da vida. É um assistente de verdade com memória infinita, braços e autonomia. E o mais importante, você não depende de uma grande empresa, você não depende do chat GPT tá online, não depende de um aplicativo fechado, não depende de ninguém. Você instala, configura e ele é seu. Nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar o CladeBot do zero em um VPS, como configurar ele do jeito certo e como usar ele no dia a dia sem gambiarra e, claro, como um adulto que não quer brincar e sim fazer dinheiro. E eu posso te adiantar, ele é muito mais do que estão falando por aí. Mas antes vamos fazer aquele acordo justo. Eu vou te entregar tudo o que você precisa para rodar essa IA hoje, depois que você sair desse vídeo. E você, em troca, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no final, comentário, se deu certo e o que você tá achando da experiência. Quem sabe até coloca a tua IA para comentar aqui. Fechado? Então bora pro vídeo. O que antes era CladeBot, agora virou Multibot, porque a Cloud foi lá e pediu para eles trocarem o nome, tava soando muito parecido, mas vamos chamar de CladeBot, que já pegou e agora esse é o nome, tá? Então, eu vou mostrar aqui toda a instalação para vocês, mas antes eu vou só explicar um pouco do que é esse CladeBot, né? Diferente do ChatGPT, que a gente só conversa, tem até um nível ali de ação dentro do ChatGPT, né? Com navegadores, enfim, mas nada próximo ao que esse CladeBot entrega, porque você consegue instalá-lo num servidor próprio ou no seu próprio computador e conectar diversas ferramentas. Você consegue conectar WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Message, Cloud, Gmail, Browser, Twitter. Então, assim, ele consegue ter uma noção muito grande de tudo que você faz. E para mim, o grande diferencial porque muitos falaram que não tem nada demais, porque o próprio navegador do Cloud já faz isso, o navegador do Perplexity, mas para mim, o grande diferencial na IA sempre foi contexto. É o que eu sempre espero da IA, que eu não precise ter que ficar repetindo o que eu faço, que momento da vida eu tô, porque eu já conversei, por exemplo, o ChatGPT eu já uso há 3 anos. Se ele lembrasse de tudo que a gente conversou há 3 anos atrás, ele seria o meu melhor assistente, mas ele não lembra, ele não tem essa linha de contexto tão abrangente. Até porque você paga uma assinatura limitada e você não tem, né, um servidor próprio para guardar tanta memória específica apenas de um usuário. Já com o CladeBot a gente consegue fazer isso. Então, para mim, o grande diferencial é a memória persistente. É o fato de, quanto mais você interage com essa IA, mais ela entende sobre você e mais específica ela consegue ser nos seus resultados. Eu, incrivelmente, em 2 dias, utilizando ele, explicando todo o contexto da minha vida, contexto financeiro, contexto, né, como profissional dos meus produtos, eu construí funis completos, eu fechei contratos com colaboradores, fechei contratos com empresas, porque eu entreguei tudo para ele e ele organizou a minha vida de forma mais profissional, me valorizou e me trouxe um direcionamento muito, assim, impressionante. E isso só é possível quando a IA tem essa persistência, essa memória persistente para você continuar conversando com ela e continuar interagindo. Se você quiser interagir no WhatsApp, interagir no Telegram, você vai navegando entre uma e outra e ela ainda consegue saber onde ela parou, o que ela tem que fazer, porque é tudo muito organizado. Então isso aqui, de fato, merece todo o hype que está tendo, porque, assim, para mim, é uma das experiências mais incríveis que eu já tive com um agente de inteligência artificial e eu ainda estou no processo de liberar. Eu ainda não liberei tudo, né? No sentido de configurar diversas APIs, conexões. Eu já fiz a primeira parte para ele ter acesso a todo o meu Gmail, né? Então eu peguei uma conta Gmail e liberei calendário, liberei Gmail, liberei todas as ferramentas, Docs, enfim, para ele conseguir trabalhar nisso ali. E já é muito interessante. Agora, o meu próximo passo será talvez colocar no meu computador, mas aí eu vou ter que ter bastante cautela, vou ter que usar ele bastante para entender se os níveis de risco valem realmente a pena e se é necessário, de fato, ele ter acesso ao meu computador e as funções de uma VPS já não me cobrem tranquilamente. Mas antes de instalar o CladeBot, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o VPS certo para instalar ela no servidor. E é aqui onde muita gente erra, tá? Porque olha o preço e não entende o impacto real
de uma boa VPS no uso, na experiência com a IA. Esses planos aqui, VPS da HostGator, por exemplo, eles não mudam qual IA você pode instalar. Eles vão mudar quantas coisas essa IA consegue fazer ao mesmo tempo e a velocidade de resposta dela. Então, quando você vê essas informações de CPU, memória RAM, NVMe, pensa que a IA é como uma pessoa trabalhando em uma mesa. A CPU é quantas mãos essa pessoa tem. A memória RAM é qual o tamanho dessa mesa e o armazenamento NVMe é o armário onde ela guarda tudo e a velocidade em que ela consegue acessar essas informações. Quanto maior for isso, mais tarefas a sua IA vai conseguir fazer de forma segura e sem travar. Então, basicamente, esse primeiro plano aqui já vai funcionar a IA, já vai rodar tudo legal? Sim, mas lembre-se, o tamanho da mesa é menor. Quanto mais você for interagindo com a IA, como ela vai ter que sempre buscar mais informações, ter um VPS com a memória RAM mais alta, vai melhorar a sua experiência com a IA. Para testar, você pode começar nesse VPS NVMe2. Qual que eu recomendo? Esse aqui, o 4, porque você já começa tranquilo, você não vai precisar fazer um upgrade tão cedo e você pode pegar o plano, né, o anual com desconto muito bom, apenas R$ 35,00 por mês, para você ter uma IA, um assistente que, de sério, é melhor do que qualquer funcionário que você poderia ter no planeta Terra, funcionando 24 horas por dia, ele não dorme. Se chegar uma mensagem no seu e-mail, ele vai ler em segundos e se for extremamente importante, ele vai te mandar uma notificação para você não perder a oportunidade. Enfim, você consegue automatizar basicamente tudo com esse agente, então é muito barato. Então eu vou utilizar, né, de exemplo, esse aqui, o NVMe 4, que tem duas CPUs, 4 GB de RAM, 100 GB de armazenamento, já vai funcionar bem legal. O NVMe 8 já é para quem quer escalabilidade, você que vai construir aplicativos, sistemas, coisas mais robustas e complexas, aí já é interessante ter mais memória RAM, porque quando envolve criação de apps, toda revisão, toda edição que você vai fazer no aplicativo, ele revisa todos os códigos e ele vai e volta, então você precisa de bastante memória, uma mesa bem grande para IA trabalhar. De início eu vou escolher o NVMe 2, vou assinar aqui o plano de 2 anos, que vai sair por R$ 39,19, continuar para o carrinho e eu vou deixar o link aqui embaixo com desconto para você contratar a sua VPS hoje na HostGator e instalar o CladeBot aí no seu computador. Aqui em cima ele vai revisar as informações, né, de quantos anos, eu vou deixar 2 anos e aqui muito importante, tá? Tem uma certa diferença nesse tipo de sistema operacional. Esse Rock Linux aqui ele demora mais para ser instalado, porque depois que a gente contratar, o sistema da HostGator vai configurar o servidor. Esse Rock Linux demora bastante. Esse Alma Linux, em 30 minutinhos, está pronto para a gente rodar. Então, escolhe o Alma Linux, que tem uma latência muito baixa, a latência dele é 16 ms. Os servidores da HostGator ficam em São Paulo e por isso eles têm a VPS que é top 1 no mercado no quesito velocidade. Então eu vou clicar aqui em continuar para identificação. Aqui as informações básicas para você fechar o seu pagamento. Eu vou logar com o meu Google, cartão de crédito, boleto ou Pix, eu vou colocar Pix mesmo e realizar o pagamento. Depois de fazer o pagamento, você vai receber os dados de acesso ao seu painel da HostGator. Entrando aqui dentro, você vem em hospedagens e servidores e aqui vai aparecer a sua VPS. Provavelmente a sua vai estar em configuração, porque você acabou de comprar e demora cerca de 15 a 30 minutos. Mas continua aqui comigo, assiste todos os passos e depois você volta e refaz. Você vai ter muito mais facilidade para assistir 2 vezes. Então, demora cerca de 15 a 30 minutos. Depois que tiver configurado, você vai clicar em gerenciar. Aqui vai aparecer para você configurar uma senha. É muito importante que você esteja atento para a configuração dessa senha, porque todas as vezes que você for acessar seu VPS via um terminal, via qualquer outra conexão, você vai precisar dessa senha. Então, faça uma senha que você vai lembrar. Agora, nós já temos todas as informações para acessar o nosso terminal e instalar o Clade. Se você estiver no Mac, você vai acessar o terminal. Então, você vai no seu Mac, pesquisa terminal e vai abrir essa janela. Se você estiver no Windows, você vai acessar o CMD. E o que a gente precisa fazer aqui? Você vai digitar esse padrão, que eu vou deixar no documento aqui embaixo. Se você reparar, está escrito SSHP e aqui tem 2022. Essa é a nossa porta. A porta está bem aqui, ó, 0202. E o root, que é o nosso host. Então, você só precisa excluir isso aqui e colocar o seu host. Então, vou excluir esses números aqui, porque a porta já está certa, né? 22022, como é padrão da HostGator. E aqui, eu vou copiar apenas o meu host.
Agora é só dar um Enter, ele vai pedir o password. Aqui antes, como eu já fiz esse processo uma vez, ele não perguntou, mas ele vai te perguntar se você quer iniciar esse processo. Você digita Yes. Então você só vai digitar YES e apertar Enter e ele vai pedir a sua senha. Agora eu vou colocar a minha senha aqui. Pronto, já está ativo o meu VPS, já consigo acessar o meu VPS via terminal. Agora eu vou entrar dentro do site do Clade e vou copiar isso aqui. Vou só mudar aqui em Change para Mac OS Linux. A gente pegou um VPS da Linux e está fazendo aqui pelo Mac. Então vou agora só copiar isso aqui. Copia. Vou colocar aqui dentro do sistema. E agora ele já iniciou a instalação do CladeBot via terminal, dentro da nossa VPS. É um processo bem rápido e não precisa se preocupar com esses códigos, só faça os passos que eu vou te mostrar aqui que vai dar tudo certo. Aqui é só alterar para Yes, ele vai perguntar se você está ciente dos riscos, né, de instalar esse reagente. Como a gente está instalando uma VPS tranquilo, vou colocar Quick Start para ser mais rápido. Eu vou colocar, aqui você pode escolher, né, vários modelos para conectar a API. A da OpenAI o pessoal vem usando bastante o Codex, porque como nós utilizamos via API, tem como utilizar APIs gratuitas, mas nós sabemos que as gratuitas não são tão boas e a experiência não vai ser tão legal. Então, você tem que ver qual API você vai ter menos custos, né? Costumam se usar da OpenAI e do Gemini. Funciona bem e a recomendada deles aqui é a Minimax M2. Eu gosto de utilizar, a que eu utilizo é o Cloud. A API é mais cara, mas como eu não utilizo para fazer sistemas muito complexos que consumiriam muitos tokens, eu literalmente utilizo para uma gestão interna, que é gestão de e-mails, gestão de conteúdo e tudo que envolve mais texto do que necessariamente códigos e programações complexas. O Cloud ele é o mais criativo, ele assim, é o mais lógico para mim, é o que funciona muito bem e eu tenho me entendido muito bem com o Cloud Opus. Então eu vou selecionar aqui o da Anthropic, seleciono Anthropic API Key, e agora é só a gente colocar a nossa API. Dentro do platform.cloud.com, você vai no console, vem API Keys novamente aqui, cria uma nova API Key. Vou colocar aqui o default, vou colocar o nome dessa aqui, Clade Aula YouTube. Adicionar, ele vai liberar essa API Key, agora é só você copiar ela aqui no terminal. Então, copiada. Ele já vai fazer todos os testes, é importante, tá? Que você tenha créditos. Vou fechar aqui, salva essa API Key. Se você vier aqui em Billing, você consegue recarregar os seus créditos. Acontece, né, de você conectar a API, esquecer de colocar créditos e ele não vai funcionar. Então é importante que você recarregue aqui. Quando você está no nível 1, você pode recarregar até $100. Olha, $100 vai dar para usar bastante, tá? É um pouco caro essa API, né? Se você utilizar o modelo principal, que eu utilizo o Opus, a API tem um custo mais elevado, mas tudo vai depender do seu uso. Você vai construir sistemas ultra complexos, independente de qual IA você for utilizar, ela vai gastar muitas APIs. Agora, para gestão interna, para essa automação de vida mesmo que a gente está procurando, funciona muito bem e para mim os custos são bem tranquilos. Então eu recarreguei aqui $100 nela, né, há algum tempo e ainda tem $50 de balance aqui. E conforme você vai utilizando, ele vai liberando mais limite para você conseguir consumir de crédito. Agora, voltando aqui, ele deu todos os modelos da Anthropic para a gente escolher. Eu gosto do Cloud Opus 4.5 e agora a gente tem que escolher por onde nós vamos conversar com ele, tá? Para mim, a configuração mais tranquila é a do bot do Telegram, tá? É a mais legalzinha para se fazer. Então, nós vamos configurar o nosso bot no Telegram. Você pode abrir o Telegram no seu celular ou no seu computador. Você pesquisa no seu Telegram o nome BotFather e aqui dentro dele é só clicar aqui em Open, que ele vai abrir uma janela que é bem fácil da gente fazer essa configuração. Então aqui eu vou criar um novo bot, vou colocar o nome do bot aqui, Clade Aula YouTube, vou colocar Clade Master, aí tem que colocar o bot no final, tem que localizar como bot. Master, vou colocar 2 R's aqui. Criar o bot. Agora ele vai te dar um código para conectar o seu bot. Então você vai copiar esse código, copia e cola aqui no terminal. Se não der para copiar, é só você clicar aqui que ele vai aparecer o código e você digita ali número por número, tá? Então já está aqui, agora é só clicar em Enter. Isso aqui você só navega e aperta espaço em todos que você quer selecionar. Seleciona todos esses 3 aqui,
porque é bom. Assim ele vai criar já sessões de memória, vai organizar tudo e vai ficar legal. Aqui é só selecionar a opção recomendada para ele terminar de configurar o nosso bot. Ele vai fazer toda a configuração e a conexão com o Telegram e a gente já vai conseguir mandar uma mensagem para ele. Ó. Já está mandando aqui as mensagens. Agora eu vou entrar aqui no Telegram e vou conversar com o bot, ó, que eu acabei de criar. Vou dar o Start. Assim que você der o Start no bot no Telegram, ele vai te dar esse código aqui. Você vai copiar isso aqui dentro. Agora vamos voltar no nosso Telegram. Vou mandar um oi para ele. Oi, está funcionando aí, parceiro? Tá vendo? No terminal ele responde e a mensagem também vem para mim aqui dentro do Telegram. E pronto, agora eu posso conversar com ele por aqui dentro do Telegram. Então eu vou pedir, de início ele vai pedir algumas configurações, né, para você interagir com ele. Então eu vou colocar o nome dele de Mestre Supremo 2, porque eu já tenho o Mestre Supremo 1. O estilo que ele quer que você converse com ele, eu vou colocar aqui formal, casual, sobre você, qual o seu fuso horário, fuso horário de Brasília. E aqui ele faz a pergunta, o que eu deveria saber para te ajudar melhor? É importante que você pare, escreva um belo texto, não vai falar da sua vida pessoal, etc. Fala da sua vida profissional, mas faz um disclaimer. Tudo que você faz, suas experiências, certificados, resultados, dívida que você tem, quanto você ganha, quanto você fatura. Sendo bem honesto, entrega tudo para ele, porque ele vai ter uma análise geral e pensa. Todas as próximas conversas que você tiver com ele, ele vai lembrar desse contexto da sua vida. Então ele sabe exatamente com quem ele está conversando e as respostas que ele vai te dar serão embasadas na sua realidade específica. Então eu, no meu outro bot, né, que eu tenho 2 bots aqui, eu já configurei um outro, em um outro VPS, fiz esse de exemplo para vocês, mas nesse eu contextualizei muito, eu fiquei assim algumas horas digitando informações sobre meus produtos, sobre as minhas últimas experiências em questão financeira, sobre parcerias, negócios, produtos que eu desejo construir, para onde eu quero, né, onde eu estou pensando ir, e ele dá um direcionamento muito bom quando você contextualiza bem. Então eu vou dar só essa contextualização aqui e ele já vai ter algumas informações sobre mim, mas é importante que você alimente isso com o suficiente para ele realmente ser útil para você. Para fazer essas conexões depois, para você conectar com o Gmail, para você conectar com o Gmail, você conectar com o Calendar, é só você pedir aqui quais os passos eu preciso fazer para conectar com o Gmail, para você conseguir mandar e-mails, responder e-mails, ter acesso aos meus e-mails, mensagens, e ele vai te dar todos os passos, inclusive os links que você tem que clicar. Então, assim, é muito simples todas as integrações, porque de fato ele tem a noção até do que ele precisa instalar. Você vai perguntar para ele, eu quero instalar o Gmail. Tá, antes de você fazer os passos para me enviar o webhook do Gmail, eu tenho que instalar isso aqui. Pronto, instalei. Agora clica aqui. Ok, e você vai seguindo e é excelente. Aqui ele já mandou algumas mensagens, eu vou pedir para que ele construa um site em HTML e me mande clicável para eu validar. Então, estou mandando já uma tarefa aqui para ele, ele vai utilizar todas as skills que ele tem, e quanto mais skills você der para ele, mais poderoso ele é. Então, ele consegue sim construir ferramentas, ele consegue sim criar imagens se você conectar a API do Gemini. Então, você também consegue conectar mais de uma API nele, e ele navegar entre essas APIs. Se é necessário criar uma imagem, ele vai entrar lá no Nano Banana e vai criar a imagem. Claro que tudo isso vai ter o custo, né, na dimensão dessas APIs, mas pensa só, você pode ter um agente multiuso e multitarefa para tudo. Ele vai conseguir ver o seu Instagram, vai conseguir ver o resultado do vídeo que você gravou, vai conseguir acompanhar os comentários, responder os comentários do seu Instagram, porque literalmente você consegue dar acesso a ele ao seu navegador. Se você quiser dar a senha do seu Instagram para a inteligência artificial, ela vai conseguir, inclusive, responder as pessoas que te mandam mensagens 3 horas da manhã. E isso aqui eu não estou falando de ManyChat, pessoal, é um agente que está rodando no nosso computador. Você tem noção que até mensagens do WhatsApp ele pode ler, interpretar de diferentes formas, ele pode fazer uma varredura, se você permitir, na sua vida inteira e trazer análises profundas que você nunca imaginou. Então, quando eu falei no meu Instagram que isso aqui de fato pode transformar a vida, e vai transformar a vida de muitas pessoas, eu não estava falando da boca para fora, porque em 2 dias a transformação que isso me trouxe só na questão de direcionamento, porque a gente sabe o quanto importante é direção.
quando você é intenso, quando você vai lá e faz as coisas. Se você tá na direção errada, meu amigo, 1 grau para você acertar a lua, você vai parar muito longe lá fora do universo. Eu vi algumas pessoas questionando se realmente isso vale todo o hype, se ele presta mesmo, ou se ele só faz as coisas que outras ferramentas já fazem. Para mim, o grande grau de mudança nisso aqui é a linha de contexto, é a memória consistente, é o fato dele organizar em pastas. Conforme você for conversando com ele, ele vai organizar em pastas todas as suas interações, e ele sempre vai voltar nessas interações quando você citar com extrema precisão, porque ele salva, além de todas as mensagens que ele te gerou, ele salva todas as mensagens que você enviou, os resultados, os feedbacks. Então, quanto mais contextualização, de verdade, daqui 1 semana utilizando isso, 1 mês utilizando isso, você vai ter um agente que entende tanto da sua vida que você literalmente não vai conseguir mais viver sem ele. Essa é a verdade. Você não vai conseguir mais viver sem o Clyde. E eu acredito, claro que o Clyde está rodando com API por trás. E conforme essas APIs vão melhorando, né, a API da Anthropic, a API do ChatGPT, vai ficando cada vez mais preciso e cada vez mais robusto. Então, vai se tornando algo extremamente essencial. Eu, em 2 dias de utilização, já não me vejo não utilizando mais ele para me dar direcionamento, para tirar dúvidas, porque ele tem acesso a todos os meus dados de engajamento, a todas as respostas de e-mail, a propostas de e-mail, e tudo ele dá o direcionamento. Inclusive eu fechei negociações muito boas, tá, que eu recebi no meu e-mail. Ele literalmente fechou negócios com valores a mais do que eu costumo cobrar, né, para fazer alguns trabalhos. Então é muito bom. Eu já vi casos também de um cara que colocou o agente para pesquisar na internet um carro que ele queria e ele conseguiu economizar $20 mil na compra do carro, porque o próprio agente conseguiu uma excelente negociação e conseguiu também um excelente carro. Então imagina para onde isso pode rumar. Inclusive você pode colocar ele para pesquisar no Twitter todos os dias as informações sobre o seu nicho, as mais bombadas, e te resumir isso no Google Docs, ou te mandar no WhatsApp uma postagem quente para você já postar no Stories, ou criar uma imagem pronta, um carrossel pronto para você colocar no Instagram. São muitas coisas que podem ser feitas e tudo que eu estou falando aqui não é complexo de ser aplicado. Você só precisa fazer uma pergunta para ele. Como eu faço isso? E ele vai te dar todo o passo a passo detalhado. Esse é o grande diferencial. Antes, até para utilizar o próprio ChatGPT, nós precisávamos de tutoriais, né? Quando você queria fazer configurações de API muito específicas, ultra específicas, provavelmente você ia precisar de tutorial. Nós chegamos no nível em que a própria IA ela vai conseguir te direcionar para essas aplicações ultra personalizadas. Agora, deixa eu perguntar aqui, como está o processo do site? Aqui o site pronto, né? Agente de IA ultra personalizado, transforma visões de agentes autônomos, todo o design do site em HTML. Então aqui você já vê o poder disso aqui, né? Colocou inclusive aqui o arroba do meu Instagram. Se eu clicar aqui, ó, a gente vai pro arroba no caso, o arroba do meu Telegram. Esse aqui é um bot que eu já tenho configurado em outra VPS, que ele já tá com o meu sistema de e-mails conectado, né? Então, vou pedir para que ele envie um e-mail para o thiagolemos56@gmail.com falando sobre o tutorial de instalação do Clyde, e se ele responder, para ele me enviar imediatamente para eu decidir o que retornar. Acabou de chegar o e-mail. O título: Tutorial de instalação do CladeBot, seu assistente de IA. Eu acabei de ajudar na gravação de tutorial completo de instalação do CladeBot em VPS. O processo é simples: conectar o VPS via SSH, rodar um único comando de instalação, configurar o bot no Telegram e adicionar a chave API. Em menos de 10 minutos você tem um assistente de IA pessoal rodando 24 horas por dia, conectado no Telegram, capaz de ler e-mails, agendar compromissos, pesquisar na web e muito mais. Se tiver dúvidas sobre a instalação e quiser saber mais sobre as funcionalidades, é só responder esse e-mail. Cara, que incrível, né? Que incrível. Agora eu vou responder aqui. Show. Você parece uma IA falando. Mas eu adorei. Vamos ver o que ele vai responder nessa interação. Ele demorou aqui para puxar, eu perguntei se ele recebeu alguma resposta, ele falou resposta recebida e puxou aqui a resposta. Eu vou falar aqui, ó, responde do seu jeito. Agora, como eu falei, como você pode utilizar isso como um adulto, né, e ter resultado, dando todo o contexto da sua realidade. E a partir disso, o que você quer fazer? Você quer construir um novo produto? Você quer aumentar a sua audiência? Você quer ter mais clientes, cobrar mais, melhorar a sua negociação? Você vai conversar com ele e ele vai te dar esse direcionamento. Por isso que eu gosto de utilizar o Opus 4.5 da Anthropic.
Porque se for uma API burra, ela, por mais que ela tenha contextualização da sua vida, ela não vai ter uma lógica, criatividade, ela não vai conseguir escrever textos muito bem. Então esse é o grande diferencial. Eu tenho certeza que daqui a um mês, isso aqui vai estar tão munido de informações que o meu nível de precisão em negociações, o meu nível de precisão em conteúdo, meu nível de precisão na criação de produtos será muito maior, porque eu vou entregar todo o feedback de resultados mensais que eu tenho, resultados diários, roteiros que eu vou escrever junto com essa IA e trazer o feedback, né, de engajamento, de quanto rendeu em uma semana, e tudo isso ela vai sempre memorizar e trazer para mim como contextualização. Agora ele mandou um e-mail aqui, vamos ver qual e-mail que ele mandou. Ok, você me pegou, sou uma IA, mas olha, pelo menos eu sou uma IA simpática que manda e-mails, conta piadas de lagosta e planeja dominar o mundo por enquanto. Se precisar de ajuda em qualquer coisa é só chamar, estou disponível 24 horas, literalmente porque não durmo, nem preciso de café, é a vida boa tirando parte de não poder comer pizza. Um abraço, Mestre Supremo. Bem interessante o resultado final. E nesse tutorial era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou trazer um novo vídeo com novos casos de uso, porque a instalação precisa de muita atenção nessa uso inicial, mas eu tô curioso para saber como vocês vão usar esse novo agente de IA com memória infinita. Deixa aqui nos comentários o que você achou, os seus resultados e quem sabe, coloca o seu agente de IA para responder esse comentário. Ia ser muito legal, porque eu vou colocar o Mestre Supremo para responder todos os comentários desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e o link para você contratar a VPS da HostGator também tá aqui embaixo.